Muito bem, então, queridos. Então, começamos um novo capítulo na Carta aos Romanos, capítulo de número 5. E no capítulo 4, se ficou gravado na sua memória, nós falamos a respeito, ou melhor, o apóstolo Paulo nos ensinou a respeito de exemplos de fé, características da verdadeira fé, especialmente em Abraão, um exemplo para o povo tanto judeu quanto todos os cristãos de todos os tempos. E agora, nesse capítulo 5, ele não muda o tema, mas ele amplia a ideia da justificação pela fé. E eu queria destacar aqui com vocês, a respeito desse tema, o pastor Fernando essa semana me falou, nossa, tu já está no capítulo 5 e 19 pregações. Então, irmãos, tenham paciência que hoje eu gostaria de falar de 8 benefícios da fé em Jesus. Então, se você tremeu na cadeira aí, poxa, com 3 pontos de pregação já é 1 hora, imagine 8, né? Então, esse texto eu gostaria justamente de aprender com o apóstolo Paulo e compartilhar com os irmãos 8 benefícios da fé em Jesus. Por que isso é importante? É importante, irmãos, porque entender o que é a fé, as características da fé, nós já vemos aprendendo. Mas a fé em Jesus, ela tem benefícios. E é disso que o apóstolo Paulo agora vai tratar nesse começo do capítulo 5. Então acompanhe comigo aí a leitura dos versos de 1 a 5. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos ter uma palavra de oração? Santo Deus, pedimos a tua ajuda uma vez mais, porque precisamos olhar essas palavras do apóstolo Paulo, aprender esses benefícios e te pedimos que o Senhor dê esses benefícios no nosso coração, que a convicção do que o texto vai nos ensinar possa moldar os nossos pensamentos, a nossa vida, as nossas atitudes, e que a tua palavra realmente seja enraizada dentro de nós, de tal forma que ela possa gerar frutos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, então, queridos. Irmãos, como eu falei aqui na introdução, agora no capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai dar uma ampliada nesse tema tão importante que é a justificação pela fé. E o meu objetivo aqui é que você aprenda os benefícios da fé em Jesus Cristo, certo? E eu destacarei aqui pelo menos 8. E você, com a Bíblia aberta, fique com a Bíblia aberta, porque essa é a intenção, você vai ver logo no comecinho aí o primeiro benefício. Ele diz, somos justificados, pois, mediante a fé. Esse é o primeiro benefício da fé em Jesus. E se você tem uma memória razoável, você já entendeu o que quer dizer ser justificado. Mas se você ainda não entendeu, o apóstolo Paulo é muito generoso conosco e mais uma vez vai falar sobre o que se trata. Então a ideia de justificação é o ato pelo qual Deus nos declara justos. Nós não somos inocentes, não somos, os seres humanos não são inocentes, mas declarados diante de Deus justos. Isso é o mesmo do que os teólogos chamam de um ato forense, um ato jurídico, onde o juiz faz uma declaração judicial. E isso acontece não por causa de nós, mas por causa de um representante que leva nossos pecados e culpa e nós recebemos a sua justiça. Entendeu que existe aqui uma transação, existe uma substituição? Então a palavrinha ali que diz mediante, ela quer nos ensinar o quê? Quando cremos em Jesus, esse ato da justificação é tido para nós, é adquirido, nós adquirimos. Nós temos agora, diante de Deus, uma posição justificada. Entenderam? Então, note que o que é importante relembrar não é pelos seus méritos, não é pelos meus méritos.
Não é pela nossa descendência, somos filhos do fulano de tal. Não é pela etnia, somos da nação de Israel. Não é assim, mas por causa de Cristo. Isso ele deixou bem claro já até aqui, e mais uma vez ele reforça, mediante a fé. Mediante a fé quer dizer que o meio pelo qual nós adquirimos esse status de justos é pela fé. E logo em seguida ele vai explicar a fé em quem. Não é uma fé num otimismo positivo. Não, é a fé numa pessoa. É depositar a sua esperança em alguém, que não você mesmo. Então, quando você entende isso, que por meio de Jesus você é declarado justo, você começa a participar de outros benefícios. A fé em Cristo lhe dá alguns tesouros escondidos que muitas vezes nós não valorizamos. Crentes não valorizam. Imagine então aqueles que nem sabem que são condenados. Interessante isso, né? Então você percebe que quando se fala nesse termo, justificação, existe uma substituição, uma troca de lugar. O representante Jesus faz algo em seu favor e, por causa do que ele fez, você recebe a justiça dele. É uma troca extremamente injusta, porque você dá para Jesus pecado e condenação e ele lhe retribui com justiça de Deus. Perceberam? Essa é uma transação, esse é um negócio, uma substituição que é feita que, meramente pensando em termos humanos, você jamais faria por alguém. E Paulo vai desenvolver isso nos próximos versos, lá no verso 6 em diante. Então, quando você entende que existe uma substituição, eu quero que você entenda de uma vez por todas. Não é por causa de você, mas é por causa do que Jesus faz em seu favor. Então aqui já nos humilha e nos deixa claros que nós não temos nada a apresentar para Deus como forma de se justificar diante de Deus. Não tem, certo? Você precisa compreender de uma vez por todas que sem Jesus você continua culpado diante de Deus. Culpado. Esse é o estado da humanidade, é duro de escutar, é repetitivo, mas a Bíblia com frequência nos faz lembrar disso. Culpados diante de Deus. Mas com Jesus, você é declarado justo diante de Deus. Percebe? Percebe a maravilha disso? De ter a fé em Cristo? Sua culpa e sua condenação são colocadas no Cordeiro de Deus. E com isso, ele leva o que você deveria levar na cruz do Calvário. Em troca, ele lhe retribui, mediante a fé, com algo que você não merece, que é a justificação pela fé. Então, este é o primeiro benefício da fé. Somos justificados. E da justificação, você vê que provém vários outros benefícios. O segundo deles é que nós temos paz com Deus. Olha aí o restante do verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de quem? De nós mesmos. Não. Note que o texto do apóstolo Paulo deixa muito claro. Temos paz com Deus por meio, através, por intermédio, por favor de Jesus Cristo. Então isso é muito importante que você saiba. Temos paz com Deus. E a Bíblia, ela descreve dois tipos de paz. Ter paz com Deus e a paz de Deus. São coisas diferentes. Certo? Então é importante você entender que sem a primeira, paz com Deus, você não tem a segunda, a paz de Deus. Você precisa estar num estado de paz com Deus. O seu relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento de paz. E é importante falar isso porque Paulo está falando a respeito de um estado de inimizade dos seres humanos. Ele falou lá no capítulo, a partir do capítulo 1 até agora, que todos os seres humanos estão em inimizade contra Deus. Olha que pesado isso.
Onde ele fala a respeito disso mais especificamente? Lá em Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O apóstolo Paulo nos mostrou que todos os seres humanos, eles escolheram errado. Ao invés de escolher a glória do Criador, eles escolhem a si mesmos. Então, isso é o que a Bíblia chama de pecado. Você trocar Deus, o Deus das Escrituras, por qualquer outra coisa que não seja Ele. E mais longe ainda que isso, não é só trocar, mas é você prestar culto, reverência, você louvar outras coisas que não seja Deus. Isso é trocar a glória de Deus por outros deuses. E o apóstolo Paulo disse que esse estado da humanidade alcançou a todos. Todos estão em guerra e não paz com Deus. Perceba isso. E eu queria só fazer um parênteses aqui para você saber o seguinte. É importante você saber disso. É muito importante. Paz com Deus é sinônimo de inimizade com o mundo. Tiago 4:4. Se você vive uma vida muito confortável, participa de todos aqueles métodos de prazer que o mundo oferece, sem levar Deus em consideração, se você tem se assemelhado à cultura mais do que a Deus, se você tem preferido participar mais de roda dos escarnecedores do que de irmãos em Cristo, talvez esse seja um alerta que você não é uma pessoa que tem paz com Deus. Isso é muito importante, irmãos. Muito importante. Por quê? Porque pessoas confessaram a Jesus como seu Salvador, reconheceram que precisam de um Salvador, mas que isso não trouxe mudança nenhuma de vida, que elas continuam vivendo como se o mundo fosse seu melhor amigo. E deixa eu explicar aqui, quando nós falamos em mundo, não estamos, e a Bíblia não ensina que nós não devemos ter atividades de lazer, que nós devemos nos relacionar com as pessoas, não. A ideia de mundo é tudo aquilo que faz oposição a Deus, tudo aquilo que está em inimizade com Deus. Então, quer um exemplo? Por exemplo, um relacionamento amoroso. Você diz que ama a Deus, mas não segue a palavra de Deus para escolher o seu futuro cônjuge ou esposa, marido ou esposa. Isso é dizer que você é mais amigo do mundo do que de Deus. E não tem como servir a dois senhores. A Bíblia já falou a respeito disso lá em Mateus 6:24. Você não vai conseguir viver servindo os prazeres desse mundo, e quando eu falo prazeres desse mundo, não é no sentido, não podemos nos divertir, não é isso. Mas é que aquilo que você faz que não leva a Deus em consideração. Quer outra ilustração? É assim, para se divertir, você precisa copiar a cultura do mundo. Precisa tomar trago, precisa fazer dancinha sensual, precisa se vestir de uma maneira indecente, principalmente as mulheres com roupa curtinha. Isso é amar o mundo. Então o alerta é, aqueles que querem ser amigos do mundo são inimigos de Deus. É isso que quer dizer a ideia de ter paz com Deus ou ser inimigo de Deus. Isso é importante. Isso é importante que você faça uma autoanálise, uma reflexão, para você não se enganar. Porque muitas vezes nós dizemos assim para nós mesmos, e lá no fundo a gente sabe que está se enganando. Não, eu estou participando dessas coisas imorais, mas o meu intuito é levá-los a Cristo. Isso é conversa fiada para você se auto-justificar. Mas Deus ninguém engana. Quem quer ser amigo do mundo vai continuar inimigo de Deus. E talvez, irmãos, nós não pensemos a respeito de inimizade, porque inimizade é algo ruim, não é? Alguém aqui gosta de ser inimigo de alguém? Eu creio que não. E quando você pensa em inimizade, você pensa na ideia de você não se dar bem com alguém. Olha, eu não me dou bem com essa pessoa, mas afinal alguns têm mais afinidade com outros. Mas o contexto da Bíblia, quando ela fala em inimizade, é um contexto militar. É guerra. É você estar indo para uma batalha e ter um adversário que está prestes a lhe destruir. É essa a ideia de inimizade. Então, se você ao pensar ter inimizade com outras pessoas,
lhe dá tristeza e às vezes até medo, porque assim, você tem inimizade comigo, que não sou lá grande coisa, não é um grande problema. Eu não posso lhe prejudicar de uma forma muito poderosa. Mas você ter, por exemplo, inimizade contra o presidente dos Estados Unidos, que é a nação mais poderosa do mundo, você pensaria diferente, não pensaria? Pensaria. Você tremeria de medo. Agora, talvez o que você não tenha pensado é ter inimizade contra o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que ao som da sua palavra as coisas acontecem. O Deus que não tem só poder de matar você, mas de lançar a sua alma no inferno. Esse é o Deus do qual o apóstolo Paulo fala que nós temos paz. Então, ao sermos justificados por causa de Jesus, nós passamos daquele estado de inimizade, de guerra com Deus, para um estado de paz. Um estado em que Deus ele não é mais seu inimigo. Por causa de Jesus, Deus agora se torna seu pai. Um pai amoroso. Um pai que lhe cuida e lhe ama apesar das circunstâncias. Então, em Cristo Jesus, os acontecimentos da sua vida, por piores ou mais difíceis que sejam, eles não são resultado de castigo de Deus, de opressão de Deus, de vingança de Deus, de esmagar você, porque você tem paz com Ele. E ter paz com Deus é a coisa mais importante nesse tempo. É a coisa mais importante. E por meio de Jesus, o seu maior problema foi resolvido. A inimizade com Deus foi desfeita. Você fez as pazes com Deus, mas não por sua causa, por causa de Cristo. E uma vez que você sabe disso, que por causa de Jesus, Deus não está mais em guerra contra você, mas a seu favor, é motivo de muita alegria. É motivo de muita alegria. Talvez o nosso problema é que nós não pensemos a respeito desse estado de paz com Deus. Nós valorizamos muito mais uma paz temporária, como as pessoas dizem, um estado de paz. Você está em paz? O problema é que todo tipo de paz que não começar com Deus, ele não dura por muito tempo. A paz que você pode ter por causa do seu dinheiro, acaba com o dinheiro. A paz que você pode ter por causa da sua influência ou então importância, ela acaba. Mas a paz com Deus tem valor eterno porque foi adquirido por meio de Jesus. E essa paz com Deus, nos possibilita a outro tipo de paz. Que é qual? A paz que excede todo entendimento. Você já pensou nisso? Já escutou isso? A paz que excede todo entendimento, é verdade que ela abrange, inclusive, um coração calmo. Mas ela está fundamentada na verdade de que Jesus morreu em seu lugar. É por isso que essa paz transcende o entendimento. Por quê? Porque você não é capaz de fazer isso. E olha que coisa interessante. Essa paz que excede todo entendimento, ela está diretamente ligada, nós vamos ver isso lá no verso 5, ao amor de Deus. E o amor de Deus está vinculado diretamente, sabe ao quê? A nossa obediência. Se nós o amamos, obedecemos. Interessante, né? Por quê? Porque muitas pessoas querem experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento, mas são desobedientes à palavra de Deus. E se esse é o resultado, esse é o caso, o resultado não será bom, será terrível. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O terceiro ponto que nos leva aqui, dos benefícios da fé em Jesus, está aqui no comecinho do verso 2. Obtivemos acesso a Deus, o terceiro benefício. Diz assim, pelo qual obtivemos também acesso pela fé. Percebe como a fé é o elo de ligação? A confiança que você deposita em Jesus? Então, o acesso a Deus quer dizer que você não precisa mais de intermediários. O pastor da igreja não vai fazer diferença para você.
Você não precisa estar num determinado local. Você não precisa ter um lugar e você chama lá é o lugar sagrado onde Deus está. Você não precisa ter uma hora específica. Agora é a hora de nos ajoelharmos e fazermos reverência. Você não precisa mais de nada disso. Você tem acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Você pode agora se achegar a Deus como seu Pai. Pense por um instante no benefício disso. Você poder chegar diante de Deus aonde você estiver, não precisa mais ser virado para o templo, não precisa subir uma montanha, ser em cima da montanha, não precisa ser de madrugada. Se você fizer de madrugada não há problema também, mas o que eu estou dizendo, você não precisa mais subir no monte, você não precisa mais ter rituais religiosos como se isso lhe garantisse o acesso a Deus. O acesso foi garantido porque Deus está em paz com você. E agora você tem livre acesso. E aí ele diz de novo, obtivemos também acesso pela fé. Mediante a quem? A Jesus Cristo. Perceberam como é simples, que chega a ser redundante? Sem Jesus, você está perdido. Com Jesus, você tem paz com Deus, você foi justificado, você tem acesso livre. Então, olha a simplicidade disso. Olha a simplicidade disso. Você escutou que é um pecador inimigo de Deus. Você já escutou aqui na igreja. Se você não escutou, eu estou lhe dizendo hoje. Você é inimigo de Deus. Você reconhece isso? Reconheço, entendi. E você entendeu que não consegue ter acesso a Deus por si mesmo? Que você não consegue se achegar a Deus por seus esforços? Entendi. Então você escuta o Evangelho, as boas notícias de salvação, as boas novas que Jesus veio salvar pecadores e dar acesso a Deus. Então, você, com uma mensagem simples dessa, você deposita sua fé no lugar certo, sua confiança em Jesus. E aí você adquire um acesso que estava bloqueado, perdido, obstruído. O abismo que fazia a separação entre você e Deus foi restaurado. E olha que interessante para você saber, esse termo acesso, do qual o apóstolo Paulo aqui fala no verso 2, pelo qual obtivemos também acesso, é um termo que era utilizado muito para falar daquelas pessoas encarregadas de trazer alguém diante do rei. Então, existiam assessores, e eles eram intermediadores favoráveis, ou seja, eles intercediam em favor do rei para você poder chegar, ter acesso à sua presença. Entendeu? Entendeu a ideia aqui? Com Jesus, você tem acesso favorável diante de Deus. Por causa de Jesus, você pode se achegar a Deus e saber que Deus lhe escuta. Por quê? Porque Ele não está mais em guerra com você. Ele está em paz. E talvez todas as circunstâncias que você tem passado nesse tempo sejam porque você não entendeu ainda a paz que excede todo entendimento. E olha que interessante isso, por quê? Porque por meio de Jesus, você não tem mais um ritual religioso, você não tem um horário específico, você não tem um local específico, você pode orar a Deus aonde você estiver, você pode conversar com Deus em qualquer local, hora, tempo, cidade, país. Entenderam? Ah, então o pastor está dizendo para eu ser preguiçoso e não ter um tempo. Claro que se você conseguir ter um tempo específico de meditação, de leitura da palavra, faça isso. Quando você quer se exercitar, você não separa uma hora para fazer exercícios? Pois bem, por que na vida, no exercício da fé, não seria assim também? E você já parou para pensar nesse privilégio? Parou? Ah, mas eu não consigo ter o carro do ano, porque eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não consigo frequentar os melhores lugares, porque eu não sou tão influente. Deixa eu lhe dizer, se você não entendeu aqui o acesso. Nem prata, nem ouro,
nem mídias sociais, seguidores, nada disso importa. Nem muito dinheiro ou muita pobreza, porque o acesso é garantido a você por Jesus Cristo. Não existe separação de etnia, condição social, homem ou mulher, não existe. E esse acesso é garantido a você, olha o que ele diz, pela fé, por graça, um favor que você não conseguirá retribuir. Entenderam? Esse acesso é garantido a você de graça por meio da confiança em Jesus. É isso, é simples. É tão simples que uma criança de 5 anos já entende. Mas é tão profundo que isso vai fazer toda a diferença aonde você vai passar sua eternidade. O quarto benefício, que está aqui no verso 2 ainda, é da fé em Jesus Cristo, estamos seguros em Cristo. Existe segurança em Jesus, porque isso tudo foi obtido por Ele. Olha lá, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Nesta graça que estamos firmes. De novo, se você ainda não percebeu, o que salta aos olhos cada vez mais no apóstolo Paulo não é por você, não são seus méritos. Esse favor imerecido no qual você está seguro, firme, foi obtido por outra pessoa. E por causa dessa outra pessoa é que você tem segurança. Porque não foi você quem conquistou, foi Jesus. Foi Jesus que conquistou. Sabe quando você tem um problema em casa? Normalmente problema de encanamento. Isso acontece, né? Ou de luz, ou tudo mais. E você precisa fazer uma manutenção. E muitas vezes, na maioria das vezes, você não entende sobre isso. Mas você, ao invés de chamar alguém que é apto para resolver seu problema, você tenta fazer. E aí aquilo que estava ruim fica ainda pior. Sabe por quê? Porque não existe segurança naquilo que você vai fazer. Você não sabe. E uma vez que você não sabe e tenta resolver pelos próprios méritos, você vai se enfiar numa enrascada ainda maior. Agora, quando você chama um especialista que sabe o que vai fazer, e você olha para ele e diz assim, eu tenho confiança no serviço dele. Você pode estar seguro que aquilo vai dar certo, porque ele sabe o que está fazendo. Essa é a ideia, é exatamente isso que acontece com a nossa salvação. Você não é capaz de resolver seu problema. Você precisa chamar um especialista. Alguém que sabe o que está fazendo, tem capacidade para fazer e tem poder para isso. Você precisa de Jesus para resolver o seu problema. O seu problema de inimizade contra Deus. E entender isso, que quando Jesus vem e resolve seu problema, você pode descansar. Porque existe segurança na salvação de Jesus. É o próprio Deus quem firma a segurança da sua salvação. E talvez esse tenha sido um dos maiores pilares da fé cristã. A palavrinha aqui que você lê junto comigo por estamos firmes, poderia ser traduzida por estamos seguros. A ideia de que você está protegido. Pense. Primeiros séculos, Império Romano perseguindo os cristãos eram usados de tocha, eram jogados aos leões. E aí você olha isso e você diz assim, isso é segurança? Não é isso que passa pela sua cabeça? O ponto é que a salvação não depende de você. E ainda bem por isso. Porque se a salvação dependesse de nós nos mantermos salvos, nós acordaríamos incrédulos. Já parou para pensar nisso? Sabe por que você não acorda incrédulo? O apóstolo Paulo está dizendo ali. A esta graça
na qual estamos firmes. Esse favor de Deus que lhe mantém seguro, porque foi conquistado, não por você, mas por outro. Entendeu? Esse título não pode ser retirado. Esse tesouro não pode ser roubado, porque ele foi conquistado por aquele que tem todo o poder. E existem, é verdade, momentos em que as circunstâncias nos abalam. É verdade que existem momentos em que nos sentimos inseguros. Você não se sentiu nunca assim? Fraco, impotente. Você não se sentiu assim? Eu me sinto com frequência assim. E qual é o remédio? Corra aonde lhe mantém seguro. Aos pés de Jesus. Hebreus capítulo 4:16. E note, e isso é importante, que quando o apóstolo Paulo junta na sentença aqui, que ele diz acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, ele quer dizer aqui que a confiança que nós temos por causa de Jesus, ela deve ser todo santo dia relembrado a você. Essa é uma das armas que você luta contra a incredulidade. Todos os dias pela manhã ao acordar, lembre-se, eu estou seguro, porque Jesus venceu a morte. E isso é o que faz a fé em Cristo. Esse benefício é por causa dela, não por causa de nós. A verdadeira fé, ela está alicerçada em Jesus. E isso tem valor eterno. Diferente de nós que somos finitos, essa segurança é firmada no poder eterno. 4 benefícios já falamos até agora. Somos justificados, temos paz com Deus. Qual é o terceiro? Temos livre acesso. Temos livre acesso. Isso é importante demais que você lembre e se aproprie disso. Depois, falamos que aqui no 4º benefício estamos seguros. Não importa se as tempestades e tribulações vierem e elas virão. Se você creu em Jesus, você se manterá seguro. O que nos leva ao 5º benefício. Temos a alegria da vida eterna. A parte B desse verso 2 diz assim. Vou ler o verso inteiro. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Na esperança da glória de Deus. Irmãos, o termo gloriar aqui, em outras traduções ele vai dizer nos alegramos. Mas eu creio que o gloriar, ele faz mais sentido porque é a ideia de você prestar uma honra com louvor, exaltação, alegria, reverência. Essa é a ideia de gloriar-se. Então deixa eu tentar aqui trazer para um modo mais fácil de entender. Sabe quando o seu time está ganhando o campeonato? Tem uns aí que faz tempo que não vem, né? Mas tem alguns times que você consegue comemorar mais frequentemente. Sabe quando você diz assim? Campeão! Né? É tetra! Não, brincadeira. Campeão! Você está se gloriando em algo que outro fez. Entendeu? Isso é um tipo de gloriar-se. Ou então, quando você gosta de cozinhar e acerta a receita do bolo difícil, e você chega para o outro e fala assim, eu que fiz esse bolo. Eu que fiz. Nossa, está gostoso mesmo. Você está se gloriando em algo que você fez. Essa é a ideia de gloriar-se. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui sobre crentes. No que os crentes deveriam se gloriar desse jeito? Ah, quer dizer que não pode comemorar a vitória do time? Claro que pode. Mas você já parou para pensar se você dá o mesmo valor que você dá para o seu time de futebol do que a glória de Deus? Ou então, claro que você deve comemorar quando acerta uma receita. Ainda mais quando for não só fazer ovo que nem eu. Mas você se gloria nisso e se contenta com isso? O que o apóstolo Paulo está falando assim, ó, nós nos gloriamos na recompensa garantida. Na recompensa que só pode ser conquistada por Jesus.
numa recompensa que foi conquistada por Jesus, e se nós estamos unidos a Jesus por meio da fé, ela é nossa. Vida eterna. E isso diz respeito, irmãos, e aqui eu quero que você preste atenção, não apenas entender intelectualmente. Entender intelectualmente todos vocês já entenderam, mas que isso seja tão profundo que tenha efeitos no seu coração e mude a maneira de você viver. Que a maneira como você vive o seu dia a dia não se restringe ao que você faz aqui. Que os prazeres que esse mundo oferece sejam renegados por você, porque você diz isso daí não vale nada. O meu tesouro tem valor eterno. Essa perspectiva que o apóstolo Paulo fala muda a maneira nossa de viver. E o termo de glória de Deus aqui que o verso nos diz respeito à vida eterna. A uma vida futura que aguarda todos os que estão em Cristo. Que começa agora no presente com Deus, por meio da paz com Deus. Você desfruta disso porque foi comprado por Cristo, mas que durará por toda a eternidade. O apóstolo Paulo vai desenvolver melhor esse tema em Romanos capítulo 8, lá dos versos 18 a 25. Ele vai explicar um pouquinho disso, dessa alegria, da alegria, do gloriar-se no que está por vir, na glória eterna. E é importante aqui, você já escutou, mas eu quero reforçar, que quando fala a respeito de na esperança da glória eterna, a palavrinha esperança na tradução do grego é diferente do português. A esperança que a Bíblia está falando aqui, essa palavrinha traduzida por esperança, ela não tem uma ideia de um desejo otimista que pode ou não acontecer, mas de um fato real que ainda não aconteceu, mas com garantia irá acontecer. Essa é a ideia. E agora você conseguiu entender o raciocínio. Você tem convicção de que a vida eterna lhe aguarda? Se sim, todos os sofrimentos, toda a luta, todas as lágrimas vão cessar. Vai chegar um tempo em que todo esse sofrimento do pecado vai acabar. Sabe o que eu quero dizer? A diferença da esperança para o crente e da esperança do mundo é assim. Sabe quando você tem as férias para tirar? Eu sei. Eu sempre sei. Por quê? Porque é um momento que você espera. Que você deseja. Você olha logo ali e você diz assim, vai chegar. Aí a pessoa pergunta para você, você vai tirar férias? Aí você diz assim, eu espero que sim. Por que eu espero que sim? Porque eu não tenho certeza. Mas quando Paulo fala, nos gloriamos na certeza da glória de Deus, é porque ela vai acontecer. A vida eterna é real e todos viverão eternamente. A diferença é com Cristo ou longe dele. Essa é a ideia. Nos gloriamos, uma alegria exultante, honrosa, ligada a Cristo, do qual foi prometida. E se foi prometida por um Deus que cumpre o que ele promete, é questão de tempo. Irmãos, meu incentivo aqui, começando em mim mesmo, é gaste mais tempo pensando na vida eterna. Gaste mais tempo pensando aquilo que lhe aguarda. Esse assunto não deveria estar no final da lista dos seus pensamentos. Sabe por quê? Porque se você gastasse tempo nisso, a maneira como você se relaciona com as pessoas seria diferente. A maneira como você se relacionaria com um descrente seria, eu preciso falar da glória futura para essa pessoa. Eu não vou participar dessa festinha com eles, afundando eles ainda mais para o inferno. Não, eu vou falar. Eu tenho uma novidade. Eu descobri algo que é incomparável com qualquer outra coisa. E o que é? Existe salvação em Jesus Cristo. E o meu desejo é, Senhor, enche-nos com o vislumbre dessa graça futura, dessa glória futura, dessa vida que o Senhor prometeu. Nos enche, porque dessa forma as coisas desse tempo não vão nos prender. Nos ajuda.
E isso nos leva ao próximo benefício, que talvez seja o mais difícil de compreender, que é o benefício da motivação no tempo presente. Verso 3. Nos alegramos com o presente, mesmo nas tribulações. Olha o que ele diz. E não somente isso o quê? Nós não só nos alegramos com a glória prometida, a vida eterna. Nós nos gloriamos com isso. Esse é o nosso desejo. Mas nós não vivemos nesse tempo aqui como samambaias parados, como plantas. Virou crente. Não. Nós vivemos as vidas. Mas olha o que ele diz. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Talvez seja, pelo menos para mim, é sempre uma grande luta pensar a respeito de gloriar-se em algo difícil, se alegrar no momento escuro da alma. Como isso é possível? E por que o apóstolo Paulo faz isso? Eu creio que um dos motivos, irmãos, é porque você imagina, você vai falar para alguém, e eu creio que essa talvez fosse o panorama do apóstolo Paulo, existe salvação em Cristo Jesus, não fique mais perdendo tempo, corra. E eles apanhando do império, sendo ridicularizados, sendo colocados de lado. Não, esses aí são crentes, vamos tratar eles quase como leprosos, coloca para o lado. Os escárnios que os cristãos recebem. Então, a ideia é mais ou menos assim, talvez fosse a ideia do apóstolo Paulo responder. Vocês dizem que são amados por Deus, mas o sofrimento é um companheiro constante de vocês. Como é que isso funciona? Não é uma acusação bem possível? Pois o evangelho que nós temos aí, principalmente no Brasil, é um evangelho que diz assim, olha, aceite Jesus, e quando você aceitar Jesus, piririm, pó mágico. Todos os seus problemas se resolveram. Você não vai mais ficar doente, você não vai ter mais problema de dívida. Se não aconteceu isso, é porque sua fé é furada. Aí você lê o apóstolo Paulo dizendo, nos gloriamos nas tribulações. Pessoal, está faltando Bíblia nesse evangelho. Esse evangelho maldito, dito da prosperidade, ele não é da prosperidade. Ele é da destruição, porque ele lhe engana, ele lhe leva para um caminho que a Bíblia não ensina. A ideia de tribulação, meus amados, ela tem um escopo muito grande. Ela pode vir de fora, pode vir de dentro. Ela pode ser de perto, ela pode ser de longe. Ela pode ser com você, ela pode ser com um familiar seu, ela pode ser com um amigo seu, ela pode ser com alguém que você ama. Ela pode lhe amedrontar, ela pode lhe afligir, ela pode lhe deixar ansioso. É grande o escopo. E aqui, quando o apóstolo Paulo fala a respeito disso, eu creio que ele pensa em tudo isso. Tribulações no escopo total. Tudo aquilo que pode acontecer. E o que eu quero só lhe dizer aqui, que o apóstolo Paulo não está dizendo, não quer dizer que você não sinta dor nas tribulações. Não quer dizer que se você puder fugir da tribulação, fuja. Está entendendo? O apóstolo Paulo não está dizendo assim, corra para o sofrimento. Que delícia. Ore a Deus para você ter uma doença. Não é isso. O que ele está dizendo é, uma vez que você entendeu que você está em paz com Deus, a perspectiva que você enxerga todos os outros acontecimentos muda radicalmente, até o sofrimento que vai vir na sua vida. Por quê? Porque a glória de Deus está garantida. A glória de Deus é sua em Cristo Jesus. Não está relacionado com procurar sofrer. Eu, pelo menos, não procuro. Mas está relacionado, se você for sofrer, sofra da maneira certa. Deixa eu falar algumas palavras a respeito disso. Se você ainda não aprendeu, deixa eu lhe encorajar com uma palavra dura. Sofrimento e lutas são reais e inevitáveis. Elas virão. A diferença é como você e eu passaremos por eles.
quando vierem. Essa é a diferença. E Paulo explica isso na perspectiva lá do capítulo 8, que eu falei da glória de Deus do verso anterior. Ele diz assim no verso 18: eu considero que as tribulações do tempo presente não são nada comparadas com a glória que há de ser revelada. Aí você para pensar, está falando porque não sofreu. Açoites diversos, apóstolo Paulo, naufrágios, fome, mais açoites, mais naufrágio. E ele diz assim, eu já entendi o que está lá na frente. Então o que eu estou passando agora dói, eu sei, mas eu sei que isso não é nada, porque a glória que está para ser revelada na vida eterna é muito maior do que isso. Então é importante que o entendimento correto de como nós passamos pela tribulação vai fazer diferença. O próprio capítulo 8, verso 28, que o apóstolo Paulo escreve aqui na carta aos Romanos, ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive as tribulações. Essa é a perspectiva. Então, eu não tenho todas as respostas, irmãos. Existem muitas coisas que acontecem na minha própria vida que eu só digo, Deus, graça. Me dê graça para passar por isso, porque eu sei que o propósito teu é bom. Sabemos que quando Deus lhe salva por meio da fé em Jesus, você está em paz com Deus. Então o tratamento de Deus agora não é mais para lhe punir com um castigo severo, mas para lhe ensinar e lhe corrigir. E isso também acontece por meio das tribulações. Elas não são sem propósito. Quando você está num processo de corrigir alguém que você ama, ele é duro, mas ele tem propósito, é amoroso. Isso acontece normalmente com as crianças menores, né? Então pense por um instante nesse verso 4, no final do 3 e 4, ele diz assim: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Pense por um instante na preparação de um atleta de ponta, um atleta olímpico, por exemplo. Ele se prepara para a competição e ele tem um objetivo claro: vitória, conquista, lá no final. E todas as tribulações, as dificuldades que ele passa, ele sabe que são necessárias. Ele sabe que a ideia dele é que essa tribulação vai gerar perseverança. Ou melhor, ele vai suportar aquilo sem perder o controle. Sabe por quê? Porque o objetivo dele está sempre ali. Está doendo agora, mas eu sei o que me espera. E depois diz aqui o texto que a perseverança produz experiência. Pense nesse atleta de ponta. Ele sabe que as dificuldades que estão acontecendo lhe dão o quê? Experiência. Outras traduções vão dar a ideia de um caráter aprovado. Por quê? Porque é por meio das dificuldades que você aprende. É assim. E isso vale para várias categorias da nossa vida. Se você quer ser bom em algo, você precisa treinar, e o treinamento dói. Quer uma coisa simples que é inacreditável? Leitura. Você quer conhecer mais de Deus? Vai doer, porque você precisa ler. Não tem como você colocar na inteligência artificial por você. E os crentes muitas vezes deixam de conhecer a Deus porque eles desistem, porque é ruim ler. Né? Mais difícil. E aí, no caso do atleta, o que ele faz? Ele persevera, isso gera experiência, e o que ele faz? Ele ora para o prêmio. Isso vai produzir esperança. Essa é a ideia. Fica bem claro, né? Então ele se prepara, ele sabe que as lutas e dificuldades virão, então ele persevera, porque cada vez que ele passa por uma dificuldade, uma luta, ele aprende, fica mais maduro, tem um caráter mais aprovado, e ele tem um objetivo bem claro. Ele olha para o prêmio, ele olha para a esperança e diz: eu sei por que eu estou me esforçando. A diferença é, ele pode perder, porque a esperança dele não é garantida.
E assim são os seres humanos. Mas nós, não. Essas tribulações que funcionam para edificar nosso caráter, para ajudar, elas fazem parte de um propósito bom e que não pode ser perdido, porque ele foi conquistado por Cristo. Entendeu a diferença? Quando a gente faz comparações num nível meramente humano, é possível entender. O problema é que quando a gente faz comparações meramente no nível humano, o resultado nunca é o quê? Garantido. Porque nós não temos poder para isso. Mas Deus tem. E por isso que nós nos gloriamos apesar das tribulações, até nas tribulações. Porque nós sabemos que Deus está operando por nosso meio e em nós. E nem sempre as tribulações vão ser sem dor. Ai, como podia ser, né? Mas não serão. Mas nós precisamos entender que se você está em Jesus, sempre uma tribulação tem objetivo: lhe purificar, lhe ensinar ou lhe corrigir. Então, quando nós olhamos com essa perspectiva correta, o apóstolo Paulo nos diz que nós precisamos saber. Olha o que ele diz aqui no verso, no finalzinho do verso 4. Não, finalzinho do verso 3. Ele diz assim: e não somente isso, ele está falando sobre se alegrar na glória de Deus. Mas nós não nos alegramos só na glória de Deus, nós nos alegramos também na tribulação. Aí ele, no final do verso 13, ele explica: sabendo que a tribulação produz perseverança. Sabendo. Então, se você até hoje não sabia, o apóstolo Paulo acabou de lhe ensinar. Saiba que isso faz parte do processo de Deus amoroso na sua vida. Sabendo que tem um objetivo. Sabendo que o Pai está trabalhando no barro e muitas vezes o barro precisa ser amolecido, quebrado, porque daí ele é melhor de malear. Então, muitas vezes, nós, nos achando autossuficientes, o Pai nos corrige. Pessoas que passam por dificuldades dos mais diversos tipos, pergunte para elas. Tem duas reações. Duas. Só duas. E essas duas têm desdobramentos. Os crentes, eles olham para isso e sofrem. Os descrentes olham para isso e sofrem. A diferença está no objetivo. As perspectivas do porquê isso está acontecendo. Pergunte para alguém, e na história da igreja você pode ler a respeito disso, as tribulações e os sofrimentos e as dificuldades, elas vêm, tornam as pessoas mais humildes. Você não confia tanto assim em si mesmo. Ela torna as pessoas mais compassivos. Você aprende a ter mais piedade pelo sofrimento do outro. Ela torna você mais solidário. Você diz assim: eu já passei por isso, posso lhe ajudar. Então, o objetivo claro do atleta em treinamento, lembram? Nós precisamos lembrar que todas essas circunstâncias duras, difíceis que nos esmagam, elas não são sem propósito. E talvez isso aconteça muitas vezes como um ato amoroso de Deus, sabe por quê? Porque você ama demais esse tempo. Você, se perguntasse para você, você quer que Jesus volte? Você diria, espera mais 10 minutinhos. Parece eu falando para o Rafael tomar banho. Vamos tomar banho, filho? Mais 10 minutinhos, pai. Porque está muito bom. Porque está muito bom. E muitos crentes têm vivido assim. Achando que aqui 70, 80, 90, 100 anos é tudo que há. E não é. Nós somos criados para viver eternamente. E apenas aqui mais um reforço, irmãos. Quando fala da tribulação que produz perseverança, essa palavrinha perseverança também poderia ser traduzida por paciência. É difícil ter paciência num momento difícil, né? Você talvez já tenha pensado que quando as coisas estão boas, você está passando um dia legal, não voa, você diz assim, nem vi o tempo passar. E quando os momentos são duros, difíceis, parece que cada minuto são horas. Não é assim? É assim que Deus faz, para que você não dependa de você.
E deixa eu dizer uma coisa que você talvez já saiba, mas é importante. Esse tipo de pensamento que o apóstolo Paulo está ensinando não pode ser reconhecido meramente humanamente. O que eu quero dizer com isso? Que não é possível ser entendido? Mas não é possível ser crido sem a ação sobrenatural de Deus. Porque ninguém vai passar por uma dificuldade, olhando essa dificuldade e dizendo assim, eu sei por que eu estou sofrendo. Para a glória de Deus. Sofrer para a glória de Deus. Isso não é humano. Isso é um ato sobrenatural de Deus. Então, qual é talvez o maior alimento que você deve ter diariamente para combater esse tipo de situação? Se alimente diariamente de Cristo. Pense nele, até que isso seja insubstituível. Que se você passar um dia sem Jesus, você vai ter crises de abstinência. Você vai dizer, eu estou completamente viciado em Jesus. Eu não consigo mais ficar sem Ele. Isso só acontece com diariamente você indo beber desse rio de água viva, conforme o apóstolo João fala lá no capítulo 7, verso 37. Todo dia, sinta sede e volte ao rio. Sinta sede e volte ao rio. O que nos leva ao sétimo benefício, que está aqui no verso 5. Uma convicta expectativa, ou uma convicta expectativa que não nos deixa decepcionados, diz aí o comecinho do verso 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Então, o que o apóstolo Paulo está falando é, pela fé em Cristo, você foi justificado. Você tem paz com Deus. Você tem acesso a Ele. Você se gloria na vida eterna que foi garantida. E não só na vida eterna, mas no tempo presente, mesmo quando está difícil. Porque você tem uma convicta expectativa. É o sétimo benefício. E Paulo diz que essa experiência que nós adquirimos nos leva a uma esperança. Então poderíamos dizer que o amadurecimento da fé cristã nos leva cada vez mais à convicção do que foi conquistado por Jesus. É isso que ele diz, não nos decepciona. Porque, como eu já falei, essa esperança, ela não está vinculada ao quê? A um desejo otimista, mas numa realidade futura. Quando eu falei antes a respeito de uma viagem de férias, a ideia é que você não apenas espera, mas o ingresso, a passagem foi comprada. O dia está marcado. Você vai desfrutar dessas férias. Enquanto que as pessoas nesse mundo, elas têm um desejo otimista, nós temos uma realidade convicta. Por quê? Porque para nós, a nossa esperança, ela não está nas circunstâncias. Ela acontece às vezes. Se você é parecido comigo, às vezes você deposita. Você está se sentindo triste ou coisa assim e você perde o foco e olha para isso. Mas a nossa esperança, ela está em uma pessoa que venceu a morte. E porque é depositada numa pessoa, nós podemos confiar que ele vai cumprir em nós também. Você percebe a ideia do apóstolo Paulo? Ele tem um raciocínio lógico contundente. Se Jesus ressuscitou, ele garantiu que você também vai ressuscitar. Se Jesus falou o que ia fazer e fez, ele é confiável para você esperar que ele vai voltar. Essa é a ideia. Essa é a ideia, uma certeza convicta. É isso que o apóstolo Paulo fala, que você tem a data para voltar para casa. Mas você não sabe o dia, mas você sabe que esse dia acontecerá. E eu quero lembrar vocês que, tão distorcido que tem sido, o símbolo da fé cristã não é uma escada. Não é. Não é uma escada para você subir nessa vida de patamares. O símbolo não é um desejo otimista de prosperidade sem sofrimento. O símbolo da fé cristã não é. Sabe qual é o símbolo da fé cristã?
uma âncora. Sabe por quê? Porque a âncora, quando ela está lá lançada, embora o seu barco não fuja das tempestades, não seja tirado das tribulações, das lutas, das dificuldades, e o barco balança, você pode confiar que a âncora está lá, mesmo quando você não está vendo. Isso quer dizer que você vai estar firme e seguro, porque a âncora está lá presa. Isso é uma confirmação de amor. Existe uma garantia para você. O fiador disso foi Jesus. Ele garantiu que essas coisas vão acontecer, sabe por quê? Porque ele ressuscitou. Não é uma palavra vazia, dizendo assim, olha, tomara que... Ele ressuscitou, é verdade. A cruz e a caverna não estão mais com ele. Ele não está mais lá. Ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, essa é a garantia que você pode confiar nele. Sabe quando você pede para alguém, me prova algo? Você diz assim, vou fazer tal coisa, então me prova. A prova está aqui. Jesus ressuscitou. Por isso, por mais que você tente, você não conseguirá se manter firme. A convicção segura é em Jesus. Quando eu penso nisso, eu preciso gastar algum tempo, porque muitas vezes minha mente vai para lá, vai para cá, aí sinal de celular, você tem que, de repente, jogar, né? Tira o celular para não atrapalhar esse momento. É pensar, Deus tem poder para me manter, sem confusão, sem dúvida, porque o amor dele foi manifestado no Filho. Deus mostrou o amor dele ao enviar seu Filho. O que nos leva aqui ao oitavo benefício. No final do verso 5 diz assim, o amor de Deus confirmado pela habitação do Espírito. Olha o que ele diz. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós experimentamos o amor de Deus, confirmado pelo Santo Espírito. Essa habitação do Espírito Santo, ela faz parte da promessa lá do Antigo Testamento da Nova Aliança, onde viria o Salvador do mundo e por meio dele nós teríamos agora um coração novo, um novo coração. Deus prometeria que não só mais ajudaria, mas que habitaria dentro dos crentes. Ezequiel 36, 26 é onde o profeta fala a respeito dessa promessa de um novo coração. E João capítulo 3 vai falar também a respeito disso. Você entendeu? A promessa foi cumprida em Jesus. Ele prometeu que agora ele não só mais auxiliaria externamente, mas que ele habitaria dentro dos crentes. O Espírito Santo. E essa certeza que o texto nos diz, a esperança, nos conecta com o amor de Deus. Nos conecta com experimentar o amor de Deus. Por quê? Porque você entende o que Jesus fez em seu lugar. Entendeu? Quando você pensa em alguém que poderia lhe fazer algum favor, pois imagine alguém morrer no seu lugar. É isso que é a confirmação. Você entender que Jesus morreu para que você não precise perecer para sempre, eternamente no inferno. Essa certeza de que Ele nos ama, ao final, Ele entregou seu próprio Filho. Esse é o maior tesouro que você pode ter. E esse deve ser o pensamento que você diariamente pensa. Não é ouro, não é fama, não é poder, mas é paz com Deus. Demonstrada ao enviar o seu Filho. E reconhecida por um novo coração, que agora olha para as circunstâncias e todas as coisas que acontecem na sua vida e diz assim, graças te dou, porque o Senhor conquistou meu coração.
O Senhor me fez perceber a beleza que há em Cristo quando antes eu desprezava. O Senhor me fez perceber que o valor que eu dou para tantas coisas que não têm valor, agora vão ser colocadas no Filho, em Jesus. E agora eu fico pensando assim a respeito disso. Saber que o Criador de todas as coisas, os céus, a terra, as plantas, os animais, os seres humanos, a respiração, tudo é meu Pai. E Ele se importa comigo. Ele não apenas está me cuidando, mas Ele se importa comigo. Ah, mas eu estou passando por lutas e dificuldades. Mas eu vou viver com convicção e não com emoção. Eu vou relembrar aquilo que eu sei e não aquilo que os meus sentimentos me levam de um lado para o outro. E isso é garantido porque é feito pela terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Porque se você ver na Bíblia, o Espírito Santo é o vínculo do amor entre o Pai e o Filho. E agora, esse vínculo do amor do Pai e do Filho é derramado em mim, em mim. Essa convicção de que agora eu sou parte da família de Deus. Não é possível pensar nisso e continuar da mesma forma, com os meus lazeres, com os meus relacionamentos, com a maneira como eu me comporto nesse mundo, com a maneira como eu trabalho. Não é possível. O Espírito Santo vive em mim. E sabe o que é interessante de lembrar aqui nesse texto, que o apóstolo Pedro vai falar? Você é propriedade de Deus. 1 de Pedro 2,9. Você, o Espírito Santo, é como um selo que você tem de propriedade de Deus. E se você é propriedade de Deus, isso quer dizer que você foi justificado, tem paz com Deus, tem acesso, você se alegra naquilo que está por vir no futuro, você passa pelas circunstâncias do presente sabendo disso. Está entendendo aonde vai nos levar? Você tem uma convicção firme disso. E isso só pode ser experimentado por pessoas regeneradas. O que quer dizer isso? Aquilo que Ezequiel falou de um novo coração. Não quer dizer aqui que você perca o seu intelecto. Não. Mas o seu intelecto é submetido à palavra de Deus. Essa é a verdadeira cirurgia espiritual, né? A gente vê tanto charlatanismo aí, né? Não, eu conheço uma pessoa que faz cirurgia espiritual. A cirurgia espiritual que existe é essa. Jesus Cristo, por meio do Santo Espírito, lhe troca de coração. Você recebe um novo coração. E olha como é interessante no capítulo 8, que o apóstolo Paulo, você viu que eu já falei 3 vezes do capítulo 8, porque o capítulo 8 não é só porque é o meu predileto da Bíblia, mas ele liga a carta de uma maneira que é incomparável. Ele diz assim: se você está em Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ressuscitará você também. Isso quer dizer que no tempo presente, nós já precisamos ser ressuscitados, porque nós estamos mortos. Nós somos como zumbis que vivem essa vida, mas não olham para Deus. Então, por meio da pregação do Evangelho, você crê nesse Jesus. E o seu coração é transformado. E a partir de agora, você começa a ter uma vida nova. Ai, sem lutas? Com muitas lutas. Talvez até com mais lutas. Mas com a certeza da sua linha de chegada. A morte física que ainda acontece, ela não é o final. Ela não é o final. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. E se ele venceu a morte, ele garantiu que nós também venceremos. Então, queridos, apesar de não termos todas as respostas, não sermos poupados de momentos difíceis, eles virão, mas hoje nós aprendemos que esses momentos difíceis, por mais que doa, eles têm objetivo. Eu sei que dói. Eu sei que são momentos escuros da alma, mas eles têm objetivo. Então, não viva a sua vida por meio dos sentimentos, porque os sentimentos lhe enganam.
E todas as vezes que o sentimento prevalece, a boa teologia desaparece. O que eu quero dizer com isso? Sempre confie naquilo que você sabe a respeito de Deus e não naquilo que você está sentindo naquele momento. Porque se você comer muita pizza de noite e no outro dia você tiver dor de barriga, você não vai ter um pensamento muito agradável. Não é verdade? Nós somos muito frágeis. E se os nossos sentimentos forem o volante do nosso carro em direção a Deus, com frequência nós sairíamos da estrada. Então não faça isso. E queridos, uma coisa que realmente não pode ser deixada passar a respeito do amor de Deus, que é vinculado à promessa da aliança que Jesus cumpriu, onde nós receberíamos um novo coração e o Espírito Santo habitaria em nós, o amor de Deus pode ser visivelmente vivido na igreja. Sabe, irmãos, a igreja ela deve sempre ser um direcionador a Cristo. E eu percebo que Deus tem sido generoso conosco por meio das tribulações. Porque não foi nenhuma nem duas vezes que nossa igreja se une em amor um pelos outros em oração por causa das tribulações. E isso é maravilhoso de ver. É uma prova de que Deus nos ama e que o amor de Deus estando em nós nos faz amar os irmãos. Então, tente valorizar mais, principalmente os da família da fé. Principalmente os da família da fé. Então está falando para eu desvalorizar as outras pessoas. Pelo contrário, a demonstração do amor por todos vai ser uma forma de mostrar que o amor de Deus está em você. Mas não confunda o amor de Deus com ser negligente com seus mandamentos. Então, por exemplo, nós nos amamos, mas se algum de nós está em pecado, o amor corrige. Nós amamos, mas se alguém aí fora não ama a Deus, você o corrige. Não porque você é melhor que ele, mas porque você quer que o amor de Deus seja manifesto nele por meio da correção. Estão entendendo? E o amor pelos irmãos é uma demonstração que você entendeu e recebeu o amor de Deus. E eu lhe incentivo a ir lá na primeira carta de João, capítulo 4. Parece que o apóstolo Paulo aqui faz um complemento muito interessante, os dois fazem um complemento a respeito disso. E para terminar aqui, irmãos, a minha pergunta é, você já parou para pensar a respeito disso? De que você experimenta do amor de Deus e que o Espírito Santo habita dentro de você? Parou para pensar nisso? Já parou para pensar que você pode falar com essa convicção a Deus? Que você não tem alguém que olha de longe e diz assim, coitadinho dele, mas você tem alguém que está dentro de você lhe ajudando, mesmo no meio das dificuldades? Essa convicção do Espírito Santo em nós levaria tantas aplicações na maneira como nós vivemos, tantas, mas isso é matéria para outra pregação. Então, os benefícios da fé em Cristo são: número 1, fomos justificados. Número 2, temos paz com Deus. Número 3, temos livre acesso a Deus. Número 4, estamos seguros em Cristo. Número 5, nos alegramos com o que está por vir, a glória eterna. Número 6, nos alegramos no presente também, apesar das tribulações, porque aprendemos que não é em vão. Número 7, temos uma esperança convicta do que nos aguarda. E número 8, experimentamos o amor de Deus derramado em nós pelo Espírito Santo. Se você creu em Cristo, se você já creu em Cristo, lembre desses benefícios diariamente. Eles lhe ajudarão nos momentos difíceis. Desfrute deles. Saiba que eles são seus, porque Jesus conquistou para você. Se você não creu em Cristo, hoje é o dia. Não passe mais nem um minuto. Hoje é o dia. Confesse a Deus que você estava até agora em inimizade contra Ele, mas que você não quer permanecer mais assim. Que você entendeu e que Cristo é o único meio de você ter acesso a Deus. Que Ele salva e que Ele reina.
E se você confessar isso diante de Deus, você vai desfrutar desses benefícios. Estão disponíveis a todo aquele que tem fé em Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude a relembrar desses benefícios, porque nos momentos difíceis, a primeira coisa que vai embora é aquilo que nós temos de conhecimento. Nosso coração nos chacoalha. E você muitas vezes coloca os pés pelas mãos. Que Deus nos ajude a lembrarmos desses benefícios para a glória dele. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, graças te damos porque aprendemos tantas coisas maravilhosas na carta do apóstolo Paulo. É verdade, Deus, que tantas vezes nós não desfrutamos desses benefícios porque nosso coração está agitado, aflito, ou muitas vezes porque os desejos e os prazeres que nós queremos são tão distantes daquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Então nos traz de volta, nos corrige quando necessário, nos ajuda a lembrar desses benefícios e dessa forma crescermos em relacionamento contigo. Nos ajuda a lembrar que privilégio é esse que nós temos agora, nesse momento, orarmos a Ti e confiarmos que o Senhor está nos escutando, o Deus Criador dos céus e da terra, que nada pode sustentá-lo, que Ele sustenta todas as coisas, o Senhor é grandioso em poder e, no entanto, nos escuta, seres tão pequenos. Mas nós sabemos que não é por causa do nosso valor e mérito, mas por causa do valor e mérito do Teu Filho, aquele que nós confiantemente desejamos que seja cada vez mais presente na nossa vida, que reconhecemos que Ele é o único e suficiente Salvador para as nossas vidas. É no nome dEle que nós oramos. Amém.